Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Tiago Meneghel, professor de administração do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Lages. Na videoaula anterior, nós começamos a falar sobre amortizações. Falamos sobre saque e nesta videoaula falaremos sobre tabela Price. Por isso, convido vocês a caminharem comigo. Vamos lá? Em videoaulas anteriores, nós falamos sobre financiamento. Como que as empresas podem financiar as suas operações ou a sua expansão, captando recursos financeiros junto ao mercado. Na videoaula anterior, nós começamos a falar sobre amortização. Como pagar? Quais são as formas, as modalidades de pagamento, de quitação desses financiamentos que são feitos aí pelas organizações? Na videoaula anterior, nós falamos aí o conceito de amortização e falamos também sobre o sistema de amortização constante, aquilo que a gente chama de saque. Nesta videoaula, nós vamos continuar a falar sobre amortização de financiamento, sobre a tabela Price. A tabela Price trata-se de um sistema que estabelece parcelas de mesmo valor pagas para a amortização da dívida. Perceba que lá no sistema de amortização constante, o valor que era amortizado a cada mês era constante, mas o valor das parcelas iam diminuindo. Já na tabela Price, a amortização sobre a dívida ela é crescente ao longo do tempo. A cada mês que passa, o valor que é amortizado é maior. Valor amortizado do valor principal. E os juros são decrescentes. Então, aquilo que você paga mensalmente de juros vai diminuindo. Isso faz com que as parcelas que sejam constantes. Normalmente, ele é usado para a compra de carros e eletrodomésticos. Então, se o sistema de amortização constante, o saque, é bastante utilizado no ramo imobiliário, né, de financiamentos imobiliários pelo sistema financeiro, a tabela Price é muito utilizada, por exemplo, para o financiamento de veículos, por essas mesmas instituições. Geralmente, no financiamento de veículo, a parcela que você paga, vamos supor que você comprou um carro e parcelou em 24 meses. Em geral, o valor da primeira parcela ele é igual ao valor da última parcela que você vai pagar depois dos 24 meses decorridos. Um imóvel, uma casa, também pode ser feito, né, desta maneira. O pagamento, a amortização através da tabela Price. Mas lá é bastante comum a utilização do sistema saque. Se o empréstimo no banco é feito pelo sistema Price, mesmo que todas as parcelas pagas sejam iguais no início, você pagará uma maior porcentagem de juros do que o valor financiado. Com o tempo, os juros vão baixando e então você passa a pagar uma maior porcentagem do valor emprestado e menos juros. Valor emprestado aqui é aquilo que a gente chama de principal. Por isso que quando a gente teve as nossas videoaulas sobre financiamento, eu reforcei a importância de entendermos a diferença entre o principal e os juros, para que a gente possa compreender exatamente como é que funciona aí o sistema de amortização e entenda a questão de como estabelecer o saldo devedor e por aí vai. Vamos entender aí a tabela Price num exemplo
Da mesma forma que nós fizemos com o saque. Lá no saque, vocês lembram, a parcela relativa ao pagamento do valor principal era sempre constante. Aqui, veja que nesta coluna aqui da amortização, que é a devolução do valor principal, o valor pago, captado, né? Foi de R$10.000, ok? Verifique que a amortização, o pagamento desse saldo devedor, ele vai se ampliando. No primeiro mês é pago 690 para pagar o principal. Depois você devolve, vamos chamar assim, do principal 745, depois 805 e assim vai. Na última parcela, você vai estar devolvendo 1.379,90. A amortização, diferentemente do saque, não é constante. O que é constante da tabela Price? O valor da parcela, que é sempre 1.490,29. Como que a amortização ela vai crescendo e a parcela está sempre do mesmo valor? Porque os juros pagos em cada parcela tem aí o comportamento oposto. Então, no primeiro mês, você paga R$800 de juros, depois 744 e assim vai até na última parcela, onde perceba que na primeira parcela a quantidade de juros pagos é maior que o valor amortizado do saldo devedor. Já na última parcela, o valor pago de amortização é muito superior aos juros pagos. Você pagou, então, 10 vezes de 1.490,29 por ter pego emprestado, né, por ter financiado R$10.000. Desses 14.902,90 que você devolveu ao banco, R$10.000 corresponde à devolução do principal e 4.902,29 corresponde aos juros pagos, ao aluguel que você pagou por ter utilizado por 10 meses um recurso financeiro que não era seu. Qual é aí uma grande diferença entre o saque e a tabela Price? Nós vamos ver algumas diferenças principais para reforçar esse nosso estudo no próximo slide. Mas perceba que no começo do financiamento, se você resolver quitar após o pagamento, por exemplo, de 3 parcelas, se você resolver pagar o saldo devedor, ele ainda vai estar bastante alto, porque aquilo que você pagou nas primeiras parcelas foi basicamente juros e muito pouco do saldo devedor. É diferente lá do sistema saque, onde a amortização ela é constante. Então, beneficia quem antecipar o pagamento através, né, de uma quitação antecipada, enfim, nos primeiros meses. A tabela Price quase se equipara ao sistema saque. Se você fizer o pagamento parcelado até o final ou antecipar aí o pagamento, o saldo devedor lá nas últimas parcelas, tá ok? Mas isso é importante você entender. Se você está financiando num determinado prazo, mas tem aí uma expectativa de antecipar o pagamento e não realizar o pagamento até o final do prazo que lhe foi dado, é importante você decidir então se vai financiar pelo sistema saque ou pela tabela Price. Resumindo aí novamente a diferença entre o saque visto na aula anterior e a tabela Price. Em relação às parcelas, na tabela Price elas são constantes
enquanto no saque elas são decrescentes. Amortizações. Na price, aquilo que você devolve em relação ao valor principal. Na price, a amortização acontece de maneira crescente. No saque, o nome já diz, é um sistema de amortização constante, ela é constante. E o saldo devedor? Na tabela price, o saldo devedor começa a ser reduzido lentamente, enquanto no sistema saque ocorre de forma linear, justamente porque a amortização é constante. Além da tabela price e do sistema saque, existem muitas outras formas de amortização de um financiamento. Vamos ver isso um pouco melhor. Na videoaula anterior e nesta videoaula, nós falamos sobre amortizações e demos destaque ao sistema saque e à tabela price. Essas são as duas principais formas de financiamento. Para o cliente final, o que lhe interessa é que no sistema saque a parcela vai diminuindo ao longo do tempo. E na tabela price, a primeira parcela é menor do que no sistema saque, mas ela continua sempre constante. Mas essas são as únicas duas formas de pagamento de um financiamento? Não. Nós vamos ainda ver nesta videoaula dois outros tipos, mas nós não vamos nos aprofundar, porque sistema saque e tabela price são aí as duas formas principais e comumente utilizada pelo sistema bancário para amortização de financiamentos. Mas antes de ver aí essas outras duas formas de amortização, eu gostaria de deixar claro que, além dessas que nós vimos nas videoaulas, o sistema de amortização pode acontecer conforme um entendimento entre aquele que financia, o financiador, e que do seu ponto de vista pode ser um investidor, e a empresa ou o mutuário, aquele que está aí pegando o crédito. Essas regras podem ser definidas de formas individuais ou para um determinado grupo e por aí vai. Geralmente, acontece sistema saque de forma padrão, tabela price, esse é o comum. Mas se você tiver a oportunidade de negociar aí com um determinado investidor, enfim, isso pode ser acordado de outra maneira. O importante dessas videoaulas é que você entenda, principalmente, que existem formas diferentes de pagamento do financiamento e cada situação pode ter aí uma forma mais adequada. Como eu falei lá na videoaula anterior, eu recomendo, assim, por exemplo, para quem vai fazer um financiamento de longo prazo, comprar uma casa, utilizar o sistema saque. Por quê? Porque você sabe como que está a sua vida hoje. E aí, se você consegue pagar, com tranquilidade os 2, 3 primeiros anos do financiamento, ele vai diminuindo ao longo do prazo. E podem acontecer surpresas na vida que dificultem aí a sua capacidade de pagamento. E então, se as parcelas forem diminuindo ao longo do tempo, isso é um bom motivo para você. Mas isso eu estou falando de forma geral, como uma dica assim muito superficial. Cada caso é um caso e deve ser analisado os benefícios e os malefícios de cada opção e operação. Tá ok? Voltamos aqui para entender outras formas de amortização. Então, além aí do saque e da tabela price, existem outras formas relativamente comuns de pagamento dos financiamentos. Um que é utilizado aí por governos ou por grandes empresas, em alguns casos especiais, é aquilo que se chama de sistema americano. Neste sistema, as amortizações
não são mensais. Contudo, o pagamento é feito apenas em cima dos juros das parcelas. Após a finalização do empréstimo, o devedor deverá quitar o valor integral. Eu espero que nesse ponto das nossas videoaulas você não esteja mais confundindo a amortização com pagamento da parcela ou da prestação mensal. A amortização é o pagamento ou a devolução do principal. Então, o que ele está dizendo é que nesse sistema as amortizações não são mensais. Então, lembre que no sistema SAC a amortização ela era constante. Na tabela Price, a amortização, o pagamento do principal ia aumentando ao longo do tempo. No sistema americano, você paga, por exemplo, apenas os juros ao longo dos meses e ao final do contrato você devolve o principal. Vamos àquele exemplo, né, da simulação de que um financiamento é como o aluguel de uma casa. Na tabela Price e no sistema SAC, você aluga uma casa e todo mês você paga os juros, que seria o aluguel da casa, e já devolve um pouquinho da casa. Devolve um quarto, no outro mês devolve a cozinha e vai devolvendo aí parte do principal, parte do que lhe foi cedido para a utilização. No sistema americano seria realmente aí algo muito semelhante ao aluguel de uma casa. Você pega emprestado os 10 mil reais, você não faz a amortização disso ao longo do tempo. Então você não devolve partes do principal, né? Parte da casa aí que você alugou. Você vai pagando apenas os juros, apenas o aluguel. E lá no final do tempo em que o principal, né, ele foi cedido, você faz a devolução total, né, integral. Você devolve a casa completa novamente para o proprietário. Vamos pegar esse exemplo que a gente usou ali na tabela Price. Ao final dos 10 meses, lembram que eu falei que ele tinha pego 10 mil reais, devolveu os 10 mil, que é o principal, e pagou aí 4.900 de juros. No sistema americano, esses 4.900 teriam sido pagos ao longo do tempo, né? E os 10 mil reais, que é o principal, seria devolvido apenas ao final. Uma outra forma de pagamento seria um pagamento único, que é, ao final do contrato, o pagamento deverá ser realizado de uma única vez, calculando com base na amortização total da dívida acrescida dos juros. Então, no sistema americano, os juros vão sendo pagos, correto? E você devolve lá o principal ao final. No pagamento único, esses R$ 14.900 seriam pagos ao final. Então, seria basicamente, se no sistema americano eu fiz ali uma comparação a um aluguel, que você paga por mês e depois ao final você devolve o principal, no caso lá o imóvel, né, ou o valor principal, nesse pagamento único aqui seria aí como um quarto de hotel. Você utiliza aquele imóvel que não é seu e ao final você devolve o imóvel e faz o pagamento. Devolve o principal e paga por ter utilizado aquele patrimônio que não é seu. Aqui da mesma forma, você pegou 10 mil reais, como no exemplo anterior, precisa pagar 14.900, faz isso lá após os 10 meses, paga de uma vez só 14.900, que tem ali, nesses 14.900, 10 mil de principal, 4.900 de juros. Como eu falei no comentário, essas são algumas formas, saque e tabela Price, as mais comuns utilizadas pelo mercado, sistema americano e pagamento único, raros, mas existentes no mercado, e além desses, você pode aí tentar junto ao financiador outras formas, né? Uma outra forma que existe também é
você ter reforços, né? Seria aí entre o pagamento único e o sistema americano, ou um tipo de sistema americano, podemos chamar assim. Você tem uma parcela mensal constante, mas ao final do ano, que é geralmente quando as pessoas recebem o 13º, enfim, ela faz um reforço do pagamento. Então, seriam aí uma variante desses sistemas que nós mostramos. E assim existem outras opções que você tem que avaliar qual é a melhor. Sempre tomando bastante cuidado com a questão dos juros, do custo desse capital ao longo do tempo. Ok, gente? Era isso que eu tinha para conversar com vocês sobre amortização, né? Terminamos aí a parte dos financiamentos e a amortização. Na próxima videoaula, nós vamos falar sobre leasing. Leasing é também chamado oficialmente de arrendamento mercantil. É uma forma de você potencializar a sua empresa, né? Ao invés de você pegar um financiamento, como nós vimos em aulas anteriores, e comprar uma máquina e pagar esse financiamento, né? Fazendo aí a amortização ao longo do tempo, você pode, nessa determinada máquina, fazer um leasing, fazer aí um arrendamento mercantil. O que é leasing? Como funciona essa operação que pode aí ajudar, né, na expansão ou na operacionalização da minha empresa? Isso nós vamos ver na nossa próxima videoaula. Já estou aguardando vocês. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau.